Olá, amigos e amigas. É com grande alegria que aqui estamos para conversarmos. Aqui quem fala é Thelma Cerqueira e estamos iniciando uma série de reflexões em torno do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e rogamos a Ele que nos inspire, nos envolva, para que possamos, através desse pontinho de luz, estarmos trazendo reflexões que possam nos enriquecer e se tornar assim fonte de luz em nossas vidas. Hoje nós vamos estar refletindo em torno de Jesus e os desafios. Será que nós temos desafios? E qual será o nosso maior desafio? Já pensaram nisso? Já pararam para pensar nisso? A Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, esse espírito benfeitor que é bastante conhecido, ela nos diz no livro Jesus e a Atualidade que o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Então nós vemos aí, que o nosso maior desafio é justamente a evolução, porque precisamos evoluir. A cada dia estamos trabalhando nessa proposta de evoluir como espíritos imortais que somos, nos tornando cada dia melhores. Mas, certamente, diante desse caminho evolutivo, nós vamos enfrentar grandes desafios, não é verdade? Desafios em todos os âmbitos, Enfrentaremos resistências, que também são impedimentos ao nosso crescimento, mas nós não podemos nos deter. Então, precisamos avançar. E tudo na vida são desafios a essas resistências que nós vamos encontrar sempre ao longo da nossa vida. E não precisamos de sentar à beira do caminho, mas precisamos de nos estimular para que possamos continuar a cada dia confiantes de que vamos conseguir. E o maior exemplo de quem assim venceu os desafios é o nosso querido Jesus, esse guia das nossas vidas, o nosso modelo e guia que esteve aqui entre nós e enfrentou inúmeros desafios. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que tudo na nossa vida, eles se apresentam nesse formato de desafios, de obstáculos, tudo nos propondo essa grande escalada, essa grande evolução nas nossas forças, na nossa fé. Então, a gente perceber, por exemplo, o envelhecimento, a morte, são fenômenos inevitáveis, fenômenos biológicos, fenômenos que pertencem às leis do universo. Os nossos batimentos cardíacos estão sempre enfrentando desafios à resistência do músculo que os experimenta. Então, a gente vê que tanto no nosso organismo quanto no universo, nós estamos à frente desses desafios. E é natural que, ao mesmo tempo, suceda esses desafios no campo moral do ser, no campo do espírito, que nunca retrocede e, em momento algum, deve ou devemos estacionar nesse processo do progresso, que é inevitável, nós sabemos. E o ponto final desse progresso é justamente a felicidade. A Joana de Ângeles, nossa benfeitora, como falamos, ela diz no livro Jesus e Atualidade, na mensagem Jesus e Desafios, ela diz assim: não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se
de forças e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultante dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas e dos desafios enfrentados. Então, esses desafios, eles fazem parte da nossa caminhada. É claro que ao longo deles, nós enfrentamos até mesmo as derrotas através dos nossos erros, temos que retroceder um pouquinho, mas tomando logo à frente, né, através da vontade, nós vamos retomar o nosso caminho. Então, a gente percebe em relação, por exemplo, ao universo, ele está sempre enfrentando esses desafios, conforme nós falamos, mas prosseguindo sempre, né, nessa busca de equilíbrio, de harmonia que o Pai nos oferece. Então, nós vamos buscar, por exemplo, na vida de Jesus, vários exemplos onde ele nos mostrou essa perseverança à frente dos seus desafios. Porque se nós formos perceber, formos estudar no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, nós vamos lá ver em cada passagem assuntos, né, que o Mestre nos mostram, situações onde ele enfrentou um suceder incessante de desafios. Desafios no meio moral, no meio familiar, no meio da sociedade. Esses desafios fazem parte do nosso processo, assim como passou pela vida de Jesus, com tantos impedimentos, e ele venceu. Então, ele veio nos dizer, né, eu venci o mundo. Ou seja, antes ele fala, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, é preciso nós estarmos à frente das nossas condutas, à frente das nossas decisões, com atenção nas nossas escolhas, para nós estarmos sempre sabendo que vamos enfrentar desafios, às vezes desafios bem de grande monta, né? Mas eles estarão com a grande possibilidade de nós vencermos esses desafios à medida que nós buscarmos em Jesus os seus exemplos, as suas posturas diante daquela situação, e até mesmo nos perguntarmos, né? Como é que Jesus agiria nessa situação? Como é que Jesus tomaria essa decisão? E assim nós vamos caminhando com maior segurança. Nesse mesmo livro da Joana de Ângeles, que nós estamos servindo aqui de apoio para o nosso comentário, numa outra mensagem, ela vem dizendo, o título é Jesus e Coragem. Então, ela analisa nessa outra mensagem a coragem de Jesus, né? Então, ela nos diz que Jesus, durante toda a sua vida, teve constantes desafios. Ela nos mostra aqui, né, a sua luta em favor do bem, mas mesmo assim ele não deixou de agir. Todos aqueles sacerdotes, aqueles homens da lei, o próprio povo da época que não compreendia Jesus, tentava derrubar-lhe, tentava impedir a construção que ele veio fazer do reino de Deus no coração do homem. Portanto, ele enfrentou bravamente e deixou para nós inúmeros exemplos. E a mensagem que Jesus era portador, né, trazendo para nós com o objetivo assim, de libertar as nossas consciências, a consciência humana, buscando a verdade, mostrando a verdade, ele, diante disso, se tornou, né, ou melhor, com isso ele se tornou, podemos dizer, o paladino da coragem. E se nós olharmos com atenção nas suas parábolas, nas suas colocações
que ele vinha exemplificando o que ele estava querendo nos informar, nós vamos perceber que ele nunca concordou, por exemplo, com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, né? Muito menos com a hipocrisia transvestida de honestidade, como diz Joana. Então, quando, por exemplo, ele elegeu aquele samaritano como o exemplo da solidariedade, como nós sabemos da parábola do bom samaritano, né? Ele mostra ali, né, em detrimento de um sacerdote presunçoso, de um levita astuto, que os dois desfrutavam de algum prestígio na comunidade. Portanto, quem foi que acudiu aquele homem na rua, na estrada, né? Foi o samaritano, aquele homem discriminado pelo povo, que o preconceito o fazia arredio da sociedade, que era criticado. Então, ele mostra ali que ele não concordava com aquela postura, por exemplo, do sacerdote, do levita, que conhecia a lei, mas não praticava. Então, o samaritano atendeu aquele momento que estava ali, que solicitava de alguém uma atitude em relação àquele companheiro. E diante daquela mulher, por exemplo, né, a mulher adúltera, que chega lá aqueles homens apedrejando-a, Jesus, qual é a atitude dele? Ele começa a escrever em silêncio, na areia, alguns adjetivos, talvez, né, que vêm de encontro à consciência de cada um, e aqueles homens foram se afastando um a um da presença de Jesus devido a quê? A essa autoridade moral que ele trazia, e nesse momento ele enfrenta um outro desafio, né, da sociedade, do preconceito em relação às pessoas, ao povo daquela época. Então ele apoia a mulher com naturalidade, mostrando, né, ali que ela não tinha cometido um crime que não pudesse ser revisto, que não pudesse ser entendido, e coloca ela numa situação ali quando ele pergunta para ela, né, quem foi? Cadê os teus acusadores? E ela diz para Jesus, não sei, Senhor, então vá e não peques mais. Então ele fez ouvir a voz daqueles humildes, né, daqueles que são esquecidos, que são combatidos na sociedade, e isso é um grande desafio. Ele convivendo com pessoas ditas pelo povo, pela cultura da época, de má vida, né, de pessoas que eram vistas dessa forma, ele não tinha nenhum receio de ser contaminado, né? Por exemplo, quando ele atende àqueles leprosos que estavam já fora da sociedade, fora da comunidade, porque não podiam conviver devido à doença, que era muito grave, ele atende aqueles leprosos, enfrentando mais um desafio, né? Então, nós vemos em Jesus essa postura de firmeza, de austeridade, né? De uma certeza muito grande naqueles objetivos que ele tinha a cumprir. E é para nós um maior exemplo que nós temos, a coragem de Jesus. Então, nos dias que nós vivemos, onde a gente sabe que o egoísmo impera, ainda devido à falta de amor, porque nós ainda não aprendemos a amar esse amor que Jesus veio nos ensinar, nós sabemos que há necessidade de nós buscarmos Jesus sempre, para que possamos nele encontrar as respostas para as nossas ações,
para as nossas palavras, muitas vezes, para as nossas atitudes e para os nossos pensamentos também. Então, Joana de Ângeles, no final dessa mensagem, ela diz assim: busca Jesus, apoia-te nele, sob tribulação ou fora dela, busca Jesus. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Então, a nossa atitude diante dos desafios deve ser essa: buscar Jesus. Se estamos em tribulação, vamos buscar Jesus. Se nós estamos em momento de felicidade, em momento de grande alegria na nossa vida, devemos buscá-lo também. Refletir, né, com tranquilidade em torno dos ensinamentos de Jesus, para que ele possa nos servir sempre de exemplo na nossa vida. E devemos ter sempre essa coragem de ser, coragem de viver, porque nós precisamos, até para demonstrar a nossa fé, agirmos corretamente, nós precisamos de ter coragem, né? Jesus, certa vez, ele fala para os discípulos: é preciso a coragem da fé, né? Porque muitas vezes nós não somos entendidos. Mas então, o que vamos fazer? Nos esconder? Não, não devemos nos esconder diante de qualquer situação, tentando mentir, né, sobre os nossos ideais, sobre os nossos objetivos. Vamos buscar Jesus, vamos nos autoanalisar. Será que nós estamos agindo corretamente? A gente sabe que agir corretamente implica em nós não fazermos ao outro aquilo que não queremos que nos faça. Então, a autoanálise sempre, banhado pela claridade dos ensinamentos de Jesus, vai fazer com que nós possamos romper os grilhões que nos impingem ao medo, muitas vezes, à insegurança, à instabilidade. Nós vivemos num momento muito grave, né? Onde muitas vezes nos falta coragem para sair à rua, coragem para estar fazendo algo que nós precisamos, mas é preciso romper com esse medo que nos paralisa e sentirmos que nós não estamos abandonados. Jesus está no leme. Por mais solitários que nós estejamos, sozinhos, não estamos solitários, porque se nós temos bons pensamentos e desejo de que Jesus seja o nosso exemplo, estaremos rodeados dos amigos espirituais que veem as nossas necessidades, sabem das nossas dificuldades e vêm nos fortalecer, vêm nos ajudar. Então, que nós possamos enfrentar com naturalidade os nossos limites, as nossas angústias, os nossos dias mais nublados que todos temos, mas respirando fundo, tomando fôlego, fazendo a nossa prece diária, retomando a nossa vida e agindo frente aos desafios, sabendo que nós podemos vencê-los à medida que nós nos submetemos à vontade de Deus, à nossa vontade, e agimos com fé e com coragem, buscando sempre em Jesus o apoio seguro, porque Ele não está longe de nós. Ele nos disse: não vos deixarei órfãos. Então Jesus está ao nosso lado. Então hoje nós sabemos que o mundo está conturbado, enfrentamos, a humanidade enfrenta uma crise moral muito grande, que vem justamente da inversão dos valores, da desonestidade, da má conduta de muitos que desconhecem a verdade. Então é preciso ter coragem diante disso tudo, sabendo que o Evangelho de Jesus nos dá o roteiro seguro para nós caminharmos com segurança. Precisamos de ter essa coragem, e essa coragem nasce desses valores morais que nós
já elegemos para a nossa conduta, para a nossa vida, e ela certamente se tornará uma vida feliz. Termos a coragem de viver, para isso, é preciso que nós treinemos, né? Treinemos todos os dias, vencendo as barreiras, né? Transpondo os obstáculos, sabendo que, como dissemos, não estamos sozinhos e vamos buscar em Jesus, no nosso anjo da guarda, no nosso amigo espiritual, forças para vencer as resistências, sem medo, né? Sem ter receio dos fracassos, sem ter complexos de inferioridade, sem ter medo daquilo que pode nos surgir para nos paralisar. Então, que nós possamos enfrentar com Jesus todos os obstáculos, tendo essa coragem para viver. E vamos encerrar com a fala de Joana, que ela diz: coragem é conquista que difere muito da temeridade, ou seja, do medo, né? O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário, aquele que tem medo, né, faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Então, que nós possamos tomar como exemplo para a nossa vida a coragem de Jesus e seguir com tranquilidade. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre.